Graças a Deus. Invocação à Frota Aliança Acturiana Ama. Pedimos a mediação da nossa equipe acturiana com o Tivete Atival para que a Frota Acturiana Ama, dirigida pela comandante Emília, ampare os nossos atendimentos de hoje. A espada do raio dourado reforça essa aliança entre nós. Gratidão, assim é, está feito, graças a Deus. Invocação à Frota do comandante Zark Yun. Pedimos a sintonia da Frota Estelar das Pleiades para a Terra, dirigida pela comandante Zark Yun para nos auxiliar no atendimento de hoje. Assim é. Ativar agora. Um, dois, três. Pedimos também para que cada um dos presentes se conecte com a sua equipe pessoais, para que eles possam nos auxiliar nos tratamentos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, ciranda. Colocamos todos nós no centro da nossa ciranda de olhos fechados, colocando-nos de mãos dadas em círculo junto à espiritualidade. Solicitamos a mestra Rovena e mestra Nada dos raios rosa e rubi dourado, uma imantação dos seus raios sobre todos nós nesse momento. E todos juntos em ciranda, em um giro de 360 graus, enviamos amor incondicional através do nosso chakra cardíaco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos abandoneis à tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe dos homens e dos seres divinos, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Edneia, Sidneia, chama a Rosa. Gente, eu me perco na apostila, desculpa. Qual que, qual que é a página da Chama Rosa? Chama Rosa. 18, Sidneia. Isso. 18 lá embaixo. 17, É 6.2. 18. Chama Rosa. Pedimos a mestre Rovena, do Raio Rosa, do amor incondicional, que seja irradiado aos assistidos e a todos os trabalhadores esse raio, entrando pelo topo da nossa cabeça, iniciando pelo chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e básico, equilibrando o primeiro plano, sentimento do pH ou amor, felicidade, tranquilidade e o que for necessário para este tratamento, encaminhando a PM para a comunidade de tratamento do HBM. Vamos também resgatar todos os outros PMs existentes no local onde estava a PM, ou que foram prejudicadas por ela, que estavam neste local, ativando o CFTE, portais de tratamentos, encaminhando ao HBM, na contagem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, transmutando o local em um postal de assumido ou em um campo
com mútuo vértice. Graças a Deus. 1, 2, 3, 6. Graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Oração da criança interior. Então, agora vamos nos conectar com a nossa criança interior e fazer essa oração para ela. Eu olho para a minha vida neste momento e digo sim para tudo como foi. Foi difícil para mim. Eu decido olhar, aceitar e acolher em meu coração toda a dor que senti. Eu olho para a criança que eu fui e abraço ela apertado, junto ao meu coração. E é o melhor que posso fazer hoje. Eu envio minha consciência de compreensão para todos os momentos em que me senti sozinha e desamparada. Hoje eu solto o passado e tudo que guardei dentro de mim. Decido parar de lutar ou mudar o que aconteceu. Foi como foi. Eu me permito aceitar e assim, finalmente, sentir a leveza na minha alma. Permito que eu possa ficar no passado o que pertence ao passado. Transformo as dores em aprendizados e forças para seguir em direção ao meu futuro, com leveza, paz e amor na consciência. Aconteceu o que precisava acontecer. E tudo me levou até aqui, me tornando quem eu sou hoje. Eu me aceito, eu perdoo, eu me aprovo, eu mereço, eu posso, eu consigo, eu me amo profundamente. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A oração do perdão e auto-perdão. Eu perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigada. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. Graças a Deus.
Muito obrigado, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós temos este Eluz especial, um Eluz voltado para as nossas práticas. Sempre é bom lembrar que a melhor prática é praticando, desculpe a redundância, mas participando dos nossos atendimentos, que cada um, como sempre aconteceu até hoje, nesses últimos 10 anos, sempre foi assim, né? Você chega, não conhece, mas você vai participando dos atendimentos e aí você vai se familiarizando com os protocolos, vai podendo ajudar a doar a sua energia, a fazer a sua irradiação. É dessa forma que é a mecânica. Evidentemente que momentos como o de hoje facilitam, ajudam a esclarecer, principalmente para nossos irmãos que estão chegando agora, nessa questão dos protocolos, né? Mas vocês vejam, amanhã nós vamos ter na nossa aula do nosso curso, nós vamos ter o protocolo copia e cola, em que nós vamos esmiuçar ferramenta por ferramenta. Então, é essa participação hoje, é essa participação nessas aulas, e principalmente a prática, participando dos tratamentos. Nós temos o tratamento de manhã, à tarde e à noite, então não dá para dizer que você não vai ter um horário para você. Bom, em algum momento você vai poder participar, não é? E não é obrigatório, você também não precisa ser naquele mesmo dia, você tem 5 opções de dias na semana, e mais do que isso, né? Em alguns dias você tem 2 opções. Muito bem, eu vou agradecendo a Deus Pai e Mãe, em primeiro lugar, a espiritualidade, por esta oportunidade de aprendizado. Claro que agradecemos também a presença de vocês, trabalhadores, e aos participantes, vocês que são o nosso motor, né? A nossa força do AMA. Eu vou pedir, então, agora que a Ana Lúcia, a Riva, a Lucileia, a Ângela e o Rodrigo apresentem para nós essa prática do atendimento do AMA, por gentileza. Então, eu vou iniciando, prof. Boa noite. Muito prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Lúcia e eu vou começar, antes de darmos início ao conteúdo desse encontro de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o AMA, que tem muita gente nova, e o que é, quem é o AMA, quem nós somos, de onde nós viemos, o que a gente veio fazer aqui. Eu vou ler para vocês a partir de agora. O trabalho do AMA não nasceu da vontade humana, nasceu de um chamado da própria luz. O Grupo AMA, Amigos da Apometria, surgiu a partir deste chamado. Em 2026, através do primeiro contato espiritual com Irmã Clara, dirigente do Hospital Doutor Bezerra de Menezes, no plano astral, começava a se fortalecer um trabalho que, ao longo dos anos, se transformaria em um verdadeiro campo de acolhimento, auxílio e expansão consciencial. A partir dessa conexão, abriu-se a possibilidade de integração entre grupos de atendimento espiritual encarnados e equipes de socorristas, médicos e mentores espirituais ligados àquela instituição
no astral. Nascia, então, uma grande parceria entre trabalhadores da Terra e trabalhadores da luz. Foi através dessa união que o AMA se consolidou como um núcleo de desenvolvimento e aplicação da apometria integrada, sempre guiado pela espiritualidade e sustentado por princípios de amor, serviço e assistência ao próximo. Ao longo dessa trajetória, inúmeras ferramentas, técnicas e direcionamentos foram sendo trazidos pelos mentores espirituais, ajustando os trabalhos às necessidades vibracionais de cada tempo. Cada ensinamento recebido, cada experiência vivida, cada orientação espiritual, cada trabalhador que serviu como canal desta construção coletiva, tudo faz parte da história viva do AMA. Uma história construída por muitas mãos, muitos corações e muitas consciências comprometidas com o auxílio espiritual e a expansão da consciência. Grande parte desse conteúdo pode ser acompanhada através do blog AMA, onde estão registrados anos de experiências, estudos, canalizações, orientações espirituais e relatos de desenvolvimento do trabalho. Com o passar do tempo, novos ciclos também se abriram. Os atendimentos presenciais físicos deram espaço aos atendimentos virtuais presenciais, AVP, e os atendimentos virtuais à distância, AVD, ampliando o alcance do trabalho e permitindo que pessoas de diferentes lugares fossem acolhidas. Nos atendimentos virtuais presenciais, o assistido participa online, juntamente com toda a equipe espiritual e os trabalhadores reunidos no mesmo propósito vibracional. E foi justamente nesse período de transformação planetária que novas ferramentas espirituais começaram a ser disponibilizadas pela espiritualidade, ampliando ainda mais os recursos terapêuticos e energéticos utilizados nos trabalhos. Hoje, o curso de apometria integrada AMA já formou milhares de trabalhadores da luz, preparando pessoas para servirem com consciência, responsabilidade e conexão espiritual. Mais do que formar terapeutas ou aplicadores, o propósito é despertar consciências comprometidas com o auxílio, o acolhimento e o serviço ao próximo. Os participantes também podem vivenciar práticas supervisionadas através do EAMA, Programa de Estagiários do AMA. Os atendimentos são oferecidos por 6 grupos, de segunda à quinta-feira, em 21 salas. Às segundas, quartas e quintas, as sessões são à noite. Terças e quintas, de tarde. E as quartas também tem de manhã. Assim, já atendemos nessa modalidade online mais de 8.000 assistidos, média de 180 todo mês. Na apometria coletiva, realizada na última terça-feira do mês, já foram atendidos quase 7.000 assistidos e tornou-se um grande campo de sustentação energética, auxílio espiritual. Além disso, o AMA também desenvolve outras frentes de atuação, como GEAMA, Grupo de Estudos Amigos da Apometria, IPAI, Irradiação Planetária Arco-Íris, IP, Irradiação Planetária Especial, RETAMA, Reunião de Trabalhadores do AMA,
apometria coletiva e infantil, terapia AMA e esse Encontros de Luz. Hoje, mais de 90 trabalhadores colocam-se a serviço da espiritualidade vinculada ao Hospital Doutor Bezerra de Menezes, atuando como instrumento de auxílio, sustentação e transformação. Mas é importante compreender: quem direciona os trabalhos são os mentores, guias e seres de luz que sustentam essa egrégora espiritual. Nós apenas servimos, somos pontes, somos instrumentos, somos consciências reunidas em torno de um propósito maior: auxiliar processos de cura, despertar e conscientização. O Eluz nasce justamente deste propósito: um espaço de encontro entre consciências, um campo de expansão, aprendizado e reconexão. Um convite para aqueles que sentem o chamado da luz em seus próprios caminhos. Grupo AMA, Amigos da Apometria. Então, esse é o AMA, esses somos nós. Vamos com então. licença, Pois não, prof. só para reforçar a questão do que você falou, que foi muito bonito, muito bom, muito ilustrativo. Lembrando que a reunião com a irmã Clara foi em 2006, portanto nós estamos completando 20 anos. Nós tivemos um período em que nós praticamos apometria presencial física. Esse período foi até a Covid. Então, na Covid, nós temos um início da nossa fase virtual, essa nossa fase em que, como hoje, nós estamos usando a plataforma Zoom. Então, a partir de 2021, nesse pós-Covid, nós estamos nesse trabalho, né? E que é um trabalho que alcança, eu diria para vocês, qualquer parte do mundo, né? Nós temos muitos brasileiros que estão residindo na Europa, nos Estados Unidos, e que se beneficiam também desse nosso tratamento online, do tratamento presencial virtual. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Então, vamos iniciar o nosso encontro de integração à dinâmica dos atendimentos do AMA. Primeira coisa é: por que estamos aqui? Estamos aqui porque muitos de nós, ao iniciar os atendimentos, já tivemos a mesma dúvida: como acompanhar tantas ferramentas? Qual é o objetivo deste encontro? Mostrar que ninguém precisa decorar o manual. Nosso objetivo é transformar a insegurança em confiança, conhecendo melhor a dinâmica dos atendimentos da apometria integrada AMA. No AMA, cada atendimento é um trabalho de equipe. Cada participante tem uma função importante. Quando compreende essa dinâmica, tudo acontece de forma organizada e tranquila. Qual é o papel do manual? O papel do manual do trabalhador e o seu anexo é servir de instrumento de apoio, criado para orientar o trabalhador durante o atendimento e oferecer mais segurança na participação. Eu vou interromper aqui só um minutinho. Rodrigo, você pode compartilhar aí a telinha com os slides que eu esqueci? Assim o pessoal acompanha, visualiza, a memória visual fotografa tudo, grava melhor. Espera aí, Will, só um segundo.
Eu vou seguindo então para a gente não perder tempo. Não Então, consegui, Rô. Ah, conseguiu. vou Quer seguir. dizer que eu estava com ele aberto aqui. Ah, sim. Então, estávamos falando, olha só, fizemos um slide tão bonitinho e eu esqueci. Vai lá para o slide 5, Rodrigo, que é lá que eu estou. Peraí, sumiu a tela aqui, só um segundo. Então, eu vou falando, depois você vai se situando aí. Então, veja lá, nós estávamos pontuando qual é o papel do Manual do Trabalhador e do anexo. Então, ele é um instrumento de apoio criado para orientar o trabalhador durante o atendimento. E por que o anexo complementa o manual? Por que a gente tem um manual e tem também um anexo? Porque o anexo, ele é um complemento do manual. Ele reúne informações, E ferramentas atualizadas, ferramentas que não constavam do manual à época da sua elaboração, que foram surgindo posteriormente. Então, por isso que a gente precisa entrar no atendimento com essas duas ferramentas. O que é o copia e cola? O copia e cola é um protocolo utilizado pelo dirigente e pelo relator, pelo correlator, para organizar a sequência das ferramentas no chat, permitindo que toda a equipe acompanhe o atendimento de forma integrada. E qual é o papel do trabalhador? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? O papel do trabalhador é acompanhar o chat, localizar as ferramentas quando necessário, participar no momento adequado e manter a sintonia com a equipe durante todo o atendimento. Tinha do manual aí, nesse slidezinho. Então, este é o papel do trabalhador. Então, o que eu fiz aqui até então? Eu apresentei para vocês qual é o propósito do manual, do anexo, em linhas gerais, a dinâmica do atendimento. Agora, nós vamos dar o primeiro passo, que é a utilização disso tudo, de todos esses recursos na prática. Então, para conduzir esse primeiro módulo do nosso encontro de hoje, eu vou convidar a Riva, que vai apresentar como o manual do trabalhador está organizado, está estruturado. Riva, a palavra é sua. Tá sem som. Ok, boa noite. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo aí? Tá Não, pausado. o Rodrigo está lá com o módulo 1. Estamos Peraí, sim, Riva. só um pouquinho, Apresentar gente. o manual trabalhador. Calma, calma, só um pouquinho, só um pouquinho. Já vai. Volta já. Vou compartilhar agora. Já está na tela. Tá, né? Peraí, só um pouquinho. já tá, Riva. Tá bom. Então, deixa eu só maximizar aqui, porque para mim não está presente, não está aparecendo. Só um pouquinho. Tudo vai dar certo. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, Aprendendo a utilizar o manual do trabalhador. Só um pouquinho. Só um pouquinho de paciência que eu vou compartilhar de novo. Que travou aqui, mas vai dar certo. Não, Preciosa, tranquilo. Pronto, agora vai. Então, como a Ana deu início, né? Como nós
aprendemos a utilizar o manual do trabalhador, né? Então, o manual do trabalhador, ele está todo organizado por capítulos, seguindo uma sequência lógica de atendimento espiritual. E ele funciona como um protocolo de trabalho, semelhante àquele protocolo do hospital, onde cada etapa possui uma finalidade específica e deve ser seguida com organização, responsabilidade e preparo do trabalhador. Essa é a organização dele. Então, quando a gente conhece essa estrutura do manual, a gente encontra qualquer ferramenta com a maior facilidade. E como o professor disse, na prática, no dia a dia, entendendo, praticando, isso vai ficando um processo natural e que a gente encontra rapidinho qualquer ferramenta, certo? Então, como que ele está organizado? O manual, a estrutura dele, ele está organizado por capítulos e toda a estrutura dele é baseada em capítulos, item e ferramenta. Por exemplo, o primeiro passo é a preparação dos trabalhadores. Antes de iniciar qualquer atendimento, os trabalhadores realizam sua preparação, buscando equilíbrio, sintonia e conexão com o propósito do trabalho. Lá no primeiro capítulo, aí vamos para o capítulo 2, quando vocês abrirem o manual de vocês, vão ver a estrutura seguida e organizada por sequência. E aí vai ter lá no capítulo 2, início do tratamento do assistido. Então, esse segundo passo, ele corresponde ao início do tratamento do assistido, incluindo também a preparação necessária para que ele esteja amparado durante todo o processo de atendimento. E aí, lá no capítulo 3, ainda no manual de vocês, na organização, naquele sumário de abertura, vocês vão encontrar o capítulo 3, as ferramentas de apoio espiritual. Neste capítulo, são apresentadas ferramentas destinadas a solicitar um maior auxílio das egrégoras de luz, oferecendo amparo aos resgates realizados no assistido em sua residência. E dando sequência no capítulo 4, lá no seu manual, a gente vai ter as ferramentas de limpeza. Então, vejam que está tudo muito bem elaborado, tudo muito bem organizado, como o próprio protocolo de um hospital. E neste capítulo, a gente vai encontrar as ferramentas de limpezas e encaminhamento das consciências que existem no campo, no nosso campo e no campo dos assistidos. Neste capítulo, são estudadas ferramentas voltadas às limpezas e aos encaminhamentos dessas consciências que se encontram no campo do assistido. Dentro dos estudos do AMA, compreende-se que essas consciências são encaminhadas para tratamento no Hospital Dr. Bezerra de Menezes, conforme os princípios das leis apométricas estudadas pelo AMA. E aí vamos para o capítulo 5, tudo na sequência. O que a gente vai encontrar lá?
ferramentas para limpeza e encaminhamento das consciências do campo. Esse capítulo, ele dá continuidade ao processo de limpezas e encaminhamento das consciências, aprofundando os recursos utilizados para auxiliar os processos de resgate e de tratamento espiritual. No capítulo 6, nós temos as ferramentas de amor incondicional, que são apresentadas, ferramentas que contêm uma maior frequência vibratória, utilizadas para elevar a frequência do assistido e das consciências presentes em seu campo, como a oração de São Francisco, que a Lari acabou de fazer, a ciranda. E lá, se vocês forem olhar, prestarem atenção nessa organização e com carinho se comprometerem, vocês vão muito rápido aprender o manuseio desse manual que é tão importante para nós trabalhadores. Então, lá no capítulo ainda 7, nós temos as ferramentas que tratam as nossas personalidades múltiplas. Lembram delas? Neste capítulo, são abordados os tratamentos relacionados às nossas personalidades múltiplas, ou seja, as personalidades múltiplas também dos assistidos. E aí, retomando os conceitos estudados no AMA, se nós nos lembrarmos, vamos lá, especialmente na aula 2, lá, né, quando a gente está fazendo o curso, lá na aula 2, a gente vai lembrar da importância do conhecimento dessas ferramentas. E no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 8, nós temos as ferramentas para saúde integral, que são ferramentas indicadas para situações relacionadas ao nosso corpo físico, aos processos de adoecimento dos nossos órgãos, como, por exemplo, o luxo e outras. E aí, dentro desta abordagem espiritualista, trabalham a harmonização das células e dos órgãos, buscando o quê? Favorecer a presença crística e o equilíbrio integral do ser. Nesse capítulo 8, nas ferramentas para a saúde integral. Então, dando sequência ao manual, vamos lá no capítulo 9, encontrar as ferramentas para a conexão com o eu interior. Então, neste capítulo, são apresentadas ferramentas destinadas à conexão com a essência do ser, do nosso ser, fortalecendo o nosso autoconhecimento e a ligação com o nosso eu interior. Dando sequência para o capítulo 10, encontramos as ferramentas que são primordiais para tratar todo o nosso sistema, as nossas linhas. Então, lá, as ferramentas sistêmicas, elas têm como objetivo harmonizar aspectos relacionados às nossas linhas, passado, presente e futuro, considerando níveis primário, histórico, genético e de alma. Vejam o quão rico é esse manual que vocês têm em mãos. E é importante o conhecimento. E vamos para o capítulo 11, 11º, que traz a parte de encerramento dos atendimentos dos assistidos. E nesse capítulo são apresentadas as últimas ferramentas aplicadas aos assistidos, que inclui o top 1, que é o tratamento orientado presencial,
considerado a primeira etapa do tratamento com a participação do assistido. E a segunda etapa acontece posteriormente com o TOD2, realizado à distância, sem a presença do assistido, que seria aquela ferramenta que a gente diz na sala, que a gente orienta o assistido, olha, hoje é 8 dias, conecte-se mais ou menos nesse horário, faça uma oração que você vai receber de forma quântica, certo? Então, o 12º capítulo do nosso manual vai ser o encerramento dos trabalhadores. E o encerramento dos trabalhadores, ele ocorre com a descida do Hospital Bezerra de Menezes, ou seja, o reacoplamento dos corpos dos trabalhadores que ficam durante todo o atendimento desdobrado. Por isso que é importante, quando a gente entra e sai antes do atendimento, fazer a descida para reacoplar os nossos corpos. E aí, neste momento, é lembrada a segunda lei da apometria. Lembra, na aula passada, quando vimos as leis da apometria e falamos sobre a lei do acoplamento físico? E ela diz assim, que toda vez que se dá um comando para que se reintegre no campo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, o comando se acompanhado de contagem regressiva, dá-se ao completo e imediato acoplamento ao corpo físico. Então, precisamos fazer essa ferramenta sempre que acaba cada atendimento. Para quê? Por quê? Para que a gente não saia com ressonância do campo no nosso campo. Então, o manual do trabalhador, ele deve ser comprometido como um guia organizado de estudo contínuo e diário, de prática nossa, no qual cada capítulo ele representa uma etapa do processo, promovendo disciplina, preparo e uma sequência no desenvolvimento dos atendimentos espirituais, com qualidade, com harmonia. Então, que mantenhamos o nosso manual sendo o livro de cabeceira para as nossas necessidades e as necessidades dos nossos entes queridos. Então, dando sequência, vamos ver como eu localizo uma ferramenta rapidamente no manual que tem tanta ferramenta. Não é preciso decorar o manual, não tenham medo. Não precisa decorar nada. Basta compreender a sua lógica e a sua organização, porque ele foi muito bem programado, pensado, organizado, elaborado, e ele traz tudo que a gente, como trabalhador e apômetra, precisa para a nossa atuação. Então, como se dá essa organização? Nós falamos, então, ele se apresenta com capítulos, item e as ferramentas. E como localizar isso? Então, como ele segue uma sequência simples de localização, no manual de vocês, lá na frente, vai ter o capítulo, que nós falamos anteriormente, depois o item ou o número referente à ferramenta e, em seguida, a ferramenta. Compreendendo essa estrutura, o trabalhador ele encontra rapidamente uma ferramenta necessária para cada atendimento. E bem rápido, que eu vou citar aqui alguns exemplos, porque o conteúdo é extenso e a gente tem pouco tempo. Por exemplo, eu quero uma ferramenta de apoio espiritual. Eu vou lá no meu manual, busco no capítulo 3, que tem lá ferramentas de apoio espiritual. Eu vou ler quais são as ferramentas de apoio espiritual que eu estou necessitando e encontro.
Por exemplo, vamos buscar uma ferramenta de apoio espiritual. Vamos imaginar que a gente vai precisar da ferramenta de resgate, o FRA. Onde eu encontro isso? Você vai no capítulo 3, item 3.1, e aí você encontra a ferramenta de resgate. Esse é um exemplo. Ah, mas eu quero uma ferramenta de limpeza para ambientes e assistir. Eu quero uma ferramenta para a limpeza da minha casa. Onde eu encontro isso? Vai no seu manual, no capítulo 4, onde tem ferramentas de limpeza para ambientes e assistido. Um exemplo. Item 4.1 está lá, aspirador cósmico. E dando sequência, eu quero uma ferramenta, eu quero encontrar uma ferramenta de encaminhamento de seres das sombras. Onde eu encontro no manual? Vai lá no capítulo 5, onde tem limpezas e encaminhamento de seres das sombras, item 5.1. Exemplo, cubo Metatron. Ah, mas eu preciso de uma ferramenta de amor incondicional. Onde eu encontro no manual? Vai no capítulo 6, ferramentas de amor incondicional, item 6.1, exemplo, ciranda. 6.6, oração de São Francisco, e assim sucessivamente. Ah, mas eu estou precisando de ferramentas para tratamento das minhas personalidades múltiplas. Onde eu encontro isso no manual? Vai lá no capítulo 6, no capítulo 7, desculpa, onde tem tratamento de personalidades múltiplas. E eu trouxe aqui um exemplo. Item 7.1, ferramenta DEM, despolarização dos estímulos de memória. Perceberam quão é fácil identificar uma ferramenta no manual? E a compreensão da organização desse manual permite a cada um de nós, trabalhador, acessar cada ferramenta de forma rápida, segura e consciente, seguindo sempre o fluxo de atendimento estabelecido pela espiritualidade. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra à nossa irmã e querida Ana. Então, em que ponto do nosso encontro nós estamos? Nós vimos qual é o propósito do manual e do anexo. A Riva explicou como é organizado o manual, qual é a estrutura dele. Agora nós vamos para uma outra etapa do atendimento, que é o acompanhamento pelo chat. Essa parte vai ser esclarecida pela Ângela. Bem-vinda, Ângela. Boa noite, gente. Vou tentar aqui compartilhar um momentinho. Se não conseguir, eu compartilho, Ângela. Tá, deixa eu pôr aqui. Aqui. Então, gente, por que o chat do Zoom é tão importante durante o atendimento? Pois é, ele é muito importante mesmo, porque o chat ele organiza o atendimento, né? Como não seria importante? O chat é o principal canal de comunicação entre o dirigente, o relator e os trabalhadores. E todos somos importantes neste trabalho, né? Todos temos a nossa importância. Então, é muito importante o que a Riva disse, porque é lá no chat que nós somos orientados, né? Se você não abre o chat, você não consegue acompanhar o trabalho, né? Você não consegue participar do atendimento. Então, o chat, ele organiza o atendimento. Todas as orientações passam por ele, né? Passa por lá.
O trabalhador, ele deve acompanhar durante todo atendimento. Todo atendimento você tem que estar de olho, né, com a sua atenção no chat, porque é lá que vai estar o seu nome, né, é lá que você vai encontrar para você poder acompanhar o tratamento. Como o trabalhador acompanha a sua participação pelo chat? Pois é, eu disse, é no chat que o trabalhador identifica quando e como irá participar. Olha, aqui tem um trechinho do atendimento, né, que o Rodrigo ele colocou aqui para gente. Vai abrir exatamente assim, gente. Você tem que fazer, você tem que procurar o seu nome aqui, seu nome vai estar aqui. Você vai vir, por exemplo, eu sou a Vânia. Ah, eu estou aqui e eu vou fazer off. Então, eu vou procurar, eu estou com a V13, vou procurar o nome, né, da ferramenta, V13 1.1. Vou lá na minha apostila, que tem que estar aqui comigo, né, como a Riva disse, é muito importante que você esteja com ela, se não impressa, que é muito importante estar, eu prefiro, ou no computador, não importa, mas que você esteja com ela, você vai lá procurar, e é você entrando nos trabalhos é que você vai conseguir cada vez mais acompanhar, tá bom? É muito importante que você veja se está no off ou no on. Como às vezes tem poucos trabalhadores na sala, então acontece de você estar no off quanto no on. Então, é isso. Como interpretar as informações do chat? Cada informação do chat orienta uma ação do trabalhador. O que significa ou é falar com o seu microfone aberto. Quando você está lá no chat, que está no on, e está o seu nome lá com a ferramenta, você já vai saber que o on é para você estar com o microfone aberto. E quando você está no off, né, que significa estar com o microfone fechado. Que é muito importante, se você estiver fazendo o off, o on e depois logo o off, prestar muita atenção em desligar o seu microfone para você não atrapalhar os seus colegas na hora do atendimento. Isso é muito importante também, tá? Quando localizar a ferramenta, observa se está em on ou off. Ambas têm que fazer a ferramenta, tá, gente? De qualquer maneira, é muito importante. Você está no off, você está dentro do tratamento. Você está participando do tratamento. É tão importante quanto o on, né? Você vai lá pegar a sua apostila e fazer as suas ferramentas em off, falando, né? Como se você estivesse falando com o microfone em on, o microfone aberto, com tanto amor quanto, né, ali falando ao vivo no on. Porque a apometria é muito amor. Quando aguardar, sempre vai estar na ordem do chat, sempre. Localiza-se o nome, observa se está em on ou off, e assim que o seu colega terminar uma ferramenta, começa outra. Geralmente, a gente finaliza com graças a Deus, né? Graças a Deus. É graças a Deus, gente? Me perdi agora. É isso mesmo, Ângela. É isso, graças a Deus. É que estava aqui na minha cabeça, Deus abençoe, olha,
tempo todo, Deus abençoe. Aí eu fiquei, meu Deus, Deus abençoe, não Também é? abençoou, também abençoou. Também, graças a Deus, isso. Mas o seu colega sempre vai finalizar com essa frase, então você já sabe que ele finalizou, tá bom? Utilizando o material na prática. Bom, gente, agora que compreendemos como o chat orienta a nossa participação e como o manual nos auxilia durante os atendimentos, vamos passar para a primeira oficina prática, onde exercitaremos a localização das ferramentas, exatamente como acontece na sala do AMA. Que a Riva fez uma dinâmica aí, né, Riva? Exatamente como a Riva fez. Como o manual e o chat trabalham juntos. Olha só, o chat orienta, o manual explica e a prática fortalece o aprendizado. Mostrar a integração, chat, manual, trabalhador e participação. Você tem que estar prestando atenção no chat, né? Com o manual na sua mesa. E o trabalhador vai lá achar e vai participação na sala. Então, é uma integração mesmo. E é muito importante que você esteja sempre atento, off, on, por favor. Você está pronto para localizar sua primeira ferramenta? Agora vamos colocar esse conhecimento em prática. Toda ferramenta segue a mesma lógica de organização. Capítulo, item, ferramenta. E aí vamos localizar uma ferramenta, né, para não ficar muito longo. Então vamos lá, gente. Vamos localizar uma ferramenta 2.12. Na V13, 2.12. Queria muito que as pessoas que estão aí bem, que estão começando agora, me falassem se elas encontraram, por favor. E aí me fala o nome dessa ferramenta, para eu saber se encontrou. Encontraram? Eu só estou vendo a Riva aqui, o Rodrigo. Ó, 2.12 é a espada de São Miguel Arcanjo. Na minha apostila, ela está na página 10. Espero que vocês tenham encontrado ela, tá bom? Ah, e aqui tem mais uma prática, então vou dar mais uma só, e depois já vamos passar para a Ana, né, Ana? Então, vamos encontrar mais uma. Vamos encontrar a 9.6. A 9.6 na V13, que é a versão 13. Acharam? Na verdade, acho que eu falei ela errada. Não, eu falei certo, gente. É 9.3 mesmo. A Sidneia e a Renata encontraram comando para reequilíbrio rápido. Ela colocou aqui no chat. Isso mesmo, gente. Muito bem. Ana, acho que é isso. E, assim, se eu posso dar um conselho mesmo para quem está entrando agora, eu passei por muitas dificuldades também no começo,
principalmente com as ferramentas para ser lidas, né? Feitas no atendimento. E é muito importante que você não deixe de participar, continue trabalhando, que logo você vai ver, você vai estar também ajudando outras pessoas a se encontrarem, tá? Beijo. Ana, Por gentileza, eu queria, muito boa a apresentação, muito clara, eu queria reforçar só um ponto sobre o qual a Ângela falou há pouco, quando citou a equipe. Eu queria dizer que, na verdade, idealmente, as nossas equipes deveriam ter o coordenador, aqui tratado como dirigente, em seguida o relator e depois o correlator. Na verdade, nós não conseguimos manter essa dinâmica porque faltam voluntários, faltam trabalhadores. Na nossa sala base, nós até conseguimos, às vezes, manter, né, um dia ou outro, manter o relator e o correlator. Quer dizer, eu faço o papel do coordenador, do facilitador, né? Mas seria sempre o ideal, porque o correlator é quem tem a tarefa de preparar o chat. E o relator tem o papel de estar tratando da ficha, da anamnese da ficha, de passar as informações. Então, o relator acaba ficando sobrecarregado, porque ele tem que fazer essa parte, aí ele tem que pedir para esperar um pouco, claro, porque ele tem que fazer o papel que seria do correlator, ou seja, preparar as ferramentas do chat. Então, é só passando essa informação para dizer que, idealmente, a Constituição ela atribui também a figura do correlator. Mas, em alguns casos, nós sabemos que não temos essa presença por falta de pessoas, né, preparadas. Por falta, então, o relator acaba assumindo também essa função. Muito obrigado. Então, voltando aqui, só para nos situarmos, vimos então propósito do manual, propósito do anexo, estrutura do manual, compreendemos como é que as ferramentas são organizadas e distribuídas no manual. Vimos também uma segunda etapa da dinâmica do atendimento, que é o acompanhamento do chat. Agora nós vamos ver uma terceira etapa. Essa etapa é uma etapa que eu vou convidar a Riva de novo para falar. Ela vai mostrar para a gente que algumas das ferramentas do manual, elas têm uma dinâmica específica. E essa dinâmica provoca uma integração especial entre o trabalhador e o assistido algumas vezes. A Riva vai fazer essa pontuação que eu acabei de fazer aqui em determinadas ferramentas. Vamos lá, Riva. Obrigada, Ana. Então, vamos seguindo a nossa compreensão do nosso manual. Existem algumas ferramentas no nosso manual que trazem uma dinâmica própria da participação, da nossa participação. Porém, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Não tenham medo. Vocês que estão chegando, como a Ângela falou, nós também passamos por isso. Mas com o tempo, com a compreensão, com o conhecimento do manual, com o manuseio, com a prática, nós conseguimos entender toda a dinâmica da elaboração desse manual. Então, não tenham medo de participar, não tenham medo de entrar nos trabalhos, de fazer as ferramentas, desde que nos comprometamos em olhar o manual, em estudar, em realmente conhecer ele. É importante para nós, principalmente quando a gente quer
trabalhar, doar com amor, com consciência, com compreensão, é importante o nosso manual. Ele tem que ser o nosso livro de cabeceira, entendeu? Então, como foi dito, quais ferramentas são essas que trazem uma dinâmica específica? E que dinâmica é essa? Nós pontuamos apenas algumas aqui, porque não teremos tempo hábil para falar sobre todas. Mas, olha, nós temos a tarrafa, que traz uma dinâmica diferente, porém, mais importante do que conhecer a teoria é compreender como participar desta dinâmica. Temos o círculo de sentimentos intenso, que é o CSI. Temos a oração de São Francisco, que vocês acabaram de ouvir pela Lari. Temos o alto abraço, o momento de empatia de almas, a doação ectoplasmática. E aí, rapidinho, a gente vai pincelar aqui, porque nós sabemos que vocês são estudiosos e gostam de estudar, e depois dessa aula, vocês vão se comprometerem em pegar o manual, em manusear, em prestar atenção. Então, vamos lá. Como falamos, algumas ferramentas traz a sua própria dinâmica, né, de participação. E cada uma dessas ferramentas, ela apresenta uma finalidade, um momento adequado e uma forma específica de execução dentro do atendimento. Então, participar dessas ferramentas é viver conscientemente o processo, é contribuir para o fortalecimento do trabalho em equipe. Quando estamos trabalhando, fazendo, praticando a apometria integrada, estamos trabalhando em grupo e todos são importantes. A participação de todos é de suma importância na compreensão e na interação. Então, como é feito esse momento de empatia de almas? Olha, ao realizar o momento de empatia de almas, aquele momento em que o dirigente, durante as percepções, pergunta se nós, trabalhadores, conseguimos perceber o raio que dirige a cúpula do assistido, ou os raios que dirige responsável pela missão dos assistidos nesta vida. O que acontece neste momento? Neste momento, é necessário que a gente esteja sintonizado a nossa frequência mental com a frequência do campo energético, astral e emocional e mental do assistido. Porque para que a gente possa estar conectado e possa ter essa abertura consciencial, essa expansão para poder perceber o campo do assistido. E aí o MEIA, quando a gente conecta, quando a gente faz essa sintonia, a gente consegue perceber o campo do outro. Então, quando o dirigente ou o relator, né, de acordo com a sala, ele diz que vamos nos preparar para o momento de empatia de almas, e durante este momento faz-se uma pausa. Vocês aqui que já participaram do atendimento, faz-se uma pausa para quê? Para que haja essa sintonia. E é verificada, durante essa pausa e essa conexão, essa sintonia, a cor da cúpula, do atendimento e os raios correspondentes às virtudes dos assistidos. Não dá para a gente fazer com vocês aqui, porque são muitas as ferramentas e não teremos tempo hábil. Então, é importante a gente entender que a gente precisa fazer essa sintonia. A gente precisa estar com a nossa frequência expandida, mental, com a frequência do campo energético do assistido, né? O mental, o astral, o emocional, para que a gente possa
perceber e acessar esse campo, tá certo? A ferramenta, o momento de empatia de almas, ela favorece uma conexão mais profunda e consciente com o assistido, porque quando eu estou concentrada, quando eu estou integrada, harmonizada com a equipe, quando eu me preparei, eu crio essa conexão profunda com o campo do assistido, então eu consigo acessar a frequência, as PMs, as consciências, o que tem lá no campo dele. E está tudo bem se de primeira a gente não conseguir ver, sentir. Está tudo bem, está tudo certo. O praticar, o dia a dia, o estudo é que vai expandindo essa consciência, essa compreensão. O importante é estar presente e se comprometer, tá certo? Então, como o momento de empatia de almas, a gente tem a tarrafa, que é uma ferramenta de harmonização, que a gente joga a tarrafa no assistido para limpar todas as suas densidades do campo dele, e ela atua realizando limpezas de emoções desarmônicas, como miasmas, formas de pensamentos, energias contrárias, recalques do ser, qualquer personalidade, qualquer desarmonia. É aquela que a gente projeta uma tela, aquela imagem da tarrafa, que a gente joga e captura toda a densidade do campo. E a sua aplicação, ela também vem auxiliar no processo de harmonização e equilíbrio dos campos envolvidos no atendimento, certo? Temos a oração de São Francisco, como vocês viram, que é necessário que seja feita cantada, porque ela, realizada de forma cantada, ela contribui para elevar tanto a nossa vibração de quem está cantando, fazendo, a nossa vibração emocional, espírito, e também do grupo e do assistido, tá certo? Porque ela favorece uma concentração e uma maior conexão com a luz, auxiliando na transformação do nosso estado interno e do estado interno do assistido. Ela também cria uma sintonia entre todos os participantes, a equipe lá que está trabalhando, fortalecendo a intenção do amor, da caridade, do serviço, e assim a gente consegue potencializar toda a energia do campo em harmonia. Tem a ferramenta do autoabraço, que é aquela realizada por todos os trabalhadores. Ela auxilia na sintonia com a centelha divina e com o eu divino. Ela possibilita o resgate e a integração das personalidades múltiplas. Então, compreender a dinâmica de cada ferramenta permite uma participação mais consciente, profunda, e fortalece a união de toda a equipe. E com isso a gente tem uma qualidade muito melhor do trabalho realizado em equipe. E aí eu vou fazer bem rápido a dinâmica do CSI, porque não dá tempo para a gente praticar a dinâmica de todos. Eu vou fazer aqui, vocês podem acompanharem. Então, o círculo de sentimentos intenso é aquele que diz: coloca-se fulano num círculo formado pelo fogo violeta transmutador. E aí, com os braços assim estendidos para frente, a gente vai dizer ao assistido: estenda os braços para frente, mãozinhas unidas. Agora você vai formar um círculo, levando suas mãozinhas unidas lá para trás. Fechando atrás, você vai dizer ao assistido: pronto, agora pode baixar suas mãozinhas. E você vai estar lendo lá no seu manual. E aí você vai ler: assim criamos um lugar de segurança, onde você vai poder expressar tudo que dói, desarmoniza, equilíbrio. E você vai dar um comando, do jeito que está no manual.
E quando você der esse comando para ele está lá conectado. Você criou o campo, você criou o círculo protetor e ele está lá conectado. E você vai dar o comando, sentindo, gritando, chorando, liberando, agora, aí, 5 pulsos. E aí você vai ler, fulano, permita-se expressar tudo que está em desarmonia dentro de você. E assim que terminar, você me avisa para a gente fechar seu ciclo. O assistido vai dizer, tá ok, terminei. Você vai lá e diz, fecha seu círculo, que é um portal, fazendo o movimento contrário ao que foi feito no início. E aí você vai orientar ele e dizer, leva sua mãozinha unida lá para trás novamente e traz ela aqui para a frente unida e soltou a mãozinha. Pronto. Feito a ferramenta, você volta para o manual e você vai ler. Vamos encaminhar tudo para a espiritualidade, todas as energias desarmônicas, e você vai seguir o processo que está no manual. E depois você vai dizer a ele, mentalmente dê um passo à frente, esse passo vai expressar que tudo ficou para trás. Pronto, você concluiu a dinâmica do CSI. Tá bom, gente? Muito obrigada, professor. Se quiser acrescentar, Ana Lúcia. Eu só queria esclarecer a Vilma. Ela colocou um pedido de informação, mas na verdade, Vilma, você vai ver que tem esses dois itens. Tem a V12 e tem o item 10, por exemplo. E tem o V13. O que significa isso? V12 é aqueles alunos que são de 2, 3 anos atrás, que têm o manual V12, ou seja, a versão 12. O V13 somos todos nós que estamos com o manual novo, V13, você entende? É por isso que tem V12 e tem V13. V12 é para alunos mais antigos, que reciclam, e eles têm geralmente esta apostila mais antiga. Mudou alguma coisa, mas o anexo veio complementar depois. E V13 é o manual atual, é o manual que está completo hoje. Muito obrigado. Obrigada, Ana. Passo a palavra a você. Então, agora eu vou convidar a Lucy. A Lucy vai fazer uma vivência de todas essas informações que a gente viu até então, com outras ferramentas. Bem-vinda, Lucy! Boa noite. Vou compartilhar. Vamos lá. Vamos, nesse momento, vivenciar uma pequena dinâmica de um atendimento. E como que acontece o atendimento na prática, né? Até agora, nós aprendemos como o manual está organizado, como acompanhar o chat. O chat é extremamente importante, esse acompanhamento. Como localizar rapidamente as ferramentas e como participar de ferramentas com dinâmicas específicas. Agora vamos reunir tudo em uma pequena simulação semelhante ao que acontece nas salas de atendimento do AMA. Eu vou colocar aqui no chat para que vocês olhem, porque eu vou pedir a participação de vocês para fazer o ciclone de Astreia. Eu vou fazer em on e vou pedir para vocês procurarem aí no manual de vocês, na V13 4.2, para que a gente possa fazer junto, tá bom? Só que vocês vão fazer em off, microfone fechado. Então, eu vou aqui compartilhar o manual. Foi? Bom, a ferramenta 4.2 Ciclone de Astreia está aqui em azul. Fazer movimento em círculo e soprar os cômodos. Então, eu vou fazer essa ferramenta e vou explicar. Pedimos nesse momento o ciclone de Astreia, nas cores verde, esmeralda, branco e azul claro. Pulso. Ativando. 1, 2, 3. Entrando na casa do assistido, entrando pela sala,
corredores, quartos, cozinha, banheiro, em todas as áreas, lavanderia, encaminhando qualquer tipo de aparelho, fechando os portais, fechando os portais, encaminhando tudo aos seus lugares divinos da criação. Graças a Deus. Sempre quando terminamos uma ferramenta, a gente fala graças a Deus para que o outro saiba que a gente terminou a ferramenta, concluiu, tá? Vou compartilhar aqui. Agora, quero que vocês entendam que não está sendo realizado um atendimento, mas apenas uma simulação dessa dinâmica, tá? Então, vamos fazer uma próxima ferramenta. Vou colocar no chat e vou pedir para que vocês acompanhem, por favor. Flor de lótus de Conim, na V13 6.4. Vou procurar aqui na minha apostila, no meu Manual dos Trabalhadores. Ok, eu encontrei. Agora eu vou compartilhar com vocês. Flor de lótus de Conim. Abençoada Conim, amada Mãe da Misericórdia, compaixão e perdão, eu peço a sua bênção durante a prática desta ferramenta. Peço também ao mentor Iago para colocar todos nós, né? No caso seria o assistido, dentro da flor de lótus de Conim, que enquanto abre e fecha suas pétalas, uma chuva de microcristais na cor violeta, rosa, dourado banham o assistido com as energias da misericórdia, da compaixão, do perdão e do amor incondicional, que vão transmutando todas as energias desarmônicas em pura luz, criando assim um grande campo de proteção para o assistido, graças a Deus. Pedimos à Mestra Conim, à Mestra Rovena e à Mãe Maria de Nazaré que irradie suas energias de amor no chakra cardíaco do assistido. Graças a Deus. Vou compartilhar. E o que que nós aprendemos com essa experiência, né? O que mudou na percepção sobre participar de um atendimento do AMA? Como foi essa experiência para vocês? O que chamou a atenção? O que ficou mais claro? Em qual momento você se sentiu mais seguro? E se existe alguma dúvida, pessoal, pode começar a colocar no chat, tá bom? Os apresentadores que não estiver apresentando vai auxiliar respondendo essas dúvidas. Ana? Lucileia, eu coloquei no chat, mas falando aí alto para todo mundo ouvir, nessa ferramenta Flor de Lótus de Kuan-Yin, possibilidade harmônica, quando fala graças a Deus, ainda não concluiu a ferramenta, ainda tem mais um pouquinho da ferramenta para ter atenção nessa hora. Porque às vezes quando fala graças a Deus, a gente começa outro e ainda não terminou. Só para alertar sobre isso. Sim, mas tem ferramenta que não tem, graças a Deus, então a gente fala no final para contribuir para que o outro saiba, tá bom, pessoal? Gratidão, Lu. Então, gente, nós vamos encerrar esse encontro, né? Essa dinâmica de atendimento, trazendo um tópico que denominamos boas práticas, que é para mostrar para vocês o que foi que a prática do AMA nos ensinou.
Então, essa parte vai ser explanada aí pelo Rodrigo. O- Eu não estou conseguindo projetar. Ô, Rui, você consegue projetar para mim o slide 25? Sim, amor, agora. Tá. Enquanto você vai projetar, eu vou só dar um adendo a todos, pedindo a licença aí ao professor. No minha percepção, quando eu entrei para fazer as ferramentas e localizar na apostila, o que que eu percebi que foi um pouquinho mais rápido para mim pegar, assimilar esse contexto. Como a Riva falou, as ferramentas específicas são daquele jeito que ela falou, mas quando você for acompanhar no chat, você percebe que ela tem numeração. Então, assim, a apostila toda está enumerada. Exemplo, 4.2, a sequência é 4.3 e a sequência vai indo de acordo com o chat está manuseando. Então, não se perca, não fique nervoso. O chat está lá 9.9 a todos fazer um exemplo, né? Então você vai olhar 9.9, você vai percorrer o seu manual, que ele está por ordem. Então fica muito mais fácil de vocês assimilar esse contexto, tá bom? Boas práticas. Boas práticas para práticas dos nossos atendimentos, né? O que a experiência do AMA nos ensina? Além das ferramentas e da técnica, a experiência do AMA nos mostra que algumas atitudes fazem toda a diferença na qualidade do atendimento. Vamos compartilhar algumas boas práticas que ajudam o trabalhador a praticar com mais segurança, integração e tranquilidade. Como posso me preparar para o atendimento? A preparação começa antes mesmo do atendimento. A harmonização individual, o HackPay, a consulta ao manual e o anexo ajuda o trabalhador a chegar mais equilibrado e seguro. Casos precisem sair antes do término do trabalho, basta avisar a coordenação com a antecedência. Esses cuidados simples favorecem uma participação mais tranquila para todos. Quais cuidados favorecem o atendimento? Durante o atendimento, alguns cuidados fazem diferenças. Compartilhar o chat, observar as indicações do microfone on aberto, off fechado, registrar corretamente o nome e o endereço do assistido e, sempre que possível, manter a câmera aberta. Caso precise sair antes do encerramento, informe o professor para que a equipe possa se organizar. Como posso participar de forma mais integrada, né? No próximo, isso. Como posso participar de forma mais integrada? Participar de forma integrada é estar presente com compromisso, colaboração, respeito, disposição para aprender, contribuir para a harmonia e o fortalecimento da equipe. Os emojis são muito importantes, principalmente das ferramentas off. Ao finalizar o bloco off, utiliza o emoji, combinado pelo grupo para sinalizar a conclusão da etapa finalizado, e comunicação e organização dos atendimentos. O MEIA. O MEIA é um momento de empatia de almas. Acontece no início do atendimento e tem como objetivo favorecer a conexão e a sintonia do trabalhador com o campo do assistido, preparando o grupo para um trabalho mais integrado. Compartilhar as percepções quando houver. Quando solicitado, compartilhe a sua percepção de forma objetiva, responsável, sempre que eles puderem contribuir para um aprendizado da equipe. Se não teve percepções, não se preocupe, está tudo bem. O mais importante é manter a sintonia, cumprir sua função com dedicação,
confortar o trabalhador, confiar o trabalho realizado. Conhecer essas dinâmicas ajuda o trabalhador a participar do atendimento com mais segurança, integração e tranquilidade. O que fazer ao concluir a minha participação? Ao finalizar a minha participação, utilize-se as ferramentas da descida, que está no manual. Se surgir algumas dúvidas, deixe para esclarecê-las após o atendimento. Comentários técnicos ou questionamentos nunca deve ser feito na frente do assistido. Um bom encerramento também faz parte do cuidado, tanto com quem está sendo atendido, quanto com toda a equipe. Sobe um pouquinho, Rifa. Essa subiu, mas tudo bem. Cuidar do início só um pouquinho, só para mim ver um negócio aqui, Rivas. Aí, para aí. Encerrar bem também faz parte do atendimento. Cuidar do início, do durante e do encerramento do atendimento. É uma forma de cuidar uns dos outros e fortalecer o trabalho da equipe. Muito obrigado. A palavra é sua, Ana. Graças a Deus. Então, agora chegamos aos finalmente. Nós esperamos que essa experiência tenha tornado mais clara a dinâmica dos atendimentos e mostrado que, com o apoio do manual, do anexo, da equipe, a participação aconteça de forma muito mais tranquila e segura. E terminamos com a seguinte mensagem final: o manual orienta. A prática fortalece, a equipe apoia, a espiritualidade conduz. Obrigada, passo a palavra agora para o nosso mestre, professor. Muito obrigado a vocês. Sempre é muito importante estas informações numa apresentação como a que tivemos hoje. São informações esclarecedoras, informações que ajudam esses nossos irmãos novos que estão chegando, que estão começando a ter esse contato com o nosso protocolo de atendimento. Quero dizer que essa é sempre o nosso esforço de podermos levar até vocês essas possibilidades de facilitar esse entendimento desse trabalho que nós fazemos. Abrimos as portas para tudo, nada aqui está fechado. Vocês começam a participar conosco já logo no início. Nós pedimos 2 aulas lá do curso por uma questão pro forma, mas vocês já estão conosco, participam dos nossos eventos. Eu quero dizer que amanhã, nosso curso, na nossa live, é exatamente a live sobre o protocolo copia e cola. Nesse protocolo, nós vamos ver ferramenta por ferramenta, como fazemos em todos os cursos, e vamos também aplicar essas ferramentas, né? Tanto em off, vai ter o grupo aplicando em off, quanto em on. E, portanto, nós vamos ter uma verdadeira apometria coletiva. Nós vamos sair desta aula amanhã tratados, né? Nós vamos ter participado de um tratamento coletivo. Eu queria reforçar que nós temos na nossa sala base essa atribuição de aplicar o nosso protocolo copia e cola na íntegra. Então, lá na nossa sala, nós aplicamos na íntegra por um motivo muito básico. As ferramentas, elas em si, são doação de ectoplasma. Então, cada ferramenta que nós vamos aplicando, nós estamos doando energia para que os nossos irmãos socorristas, os médicos do astral, possam utilizar essa energia
para o tratamento. Então, nós facilitamos, né, esse processo. Com isso, nós geramos mais foco, mais potencial para que os nossos irmãos possam fazer esse atendimento de uma forma muito intensa. Eu agradeço a vocês, agradeço aos apresentadores de hoje, agradeço a presença de quem veio participar conosco, que se interessa pelo assunto, e vamos agora para o nosso reequilíbrio e a nossa descida, por gentileza, que já estão lá no chat. A Cris não está presente, ela saiu há pouco. A Nilza começa e depois, no lugar da Cris, alguém faz a luz eterna. Eu posso fazer. Tem também um off lá da Cris. Alguém faz o off também Eu da faço, Cris. prof. O Por off. favor, isso, por favor. Será que a Nilza está presente? Tá, a Nilza Tô. está presente. Obrigado, 73? Nilza. É exatamente o 7.3. Oração para sintonizar a possibilidade harmônica. Peço, Senhor, a sua luz nos caminhos de todos os trabalhadores. Mostre a eles a possibilidade harmônica oferecida pelo Senhor, meu Pai, neste momento. E assim se faça sua ação sobre o destino de todos os trabalhadores e de todos os envolvidos, para que eles possam continuar a trilhar nos caminhos da evolução. Haja sempre harmonia, serenidade, sabedoria, amor, fraternidade neles. Que cada um deles reconheça no outro a grande luz divina e que seus pensamentos e atos reflitam essa luz em seus corações. Com humildade e fé, agradecemos o seu amor. Que assim seja, graças a Deus, pedimos à espiritualidade que mostre a possibilidade harmônica para todas as PMS presentes aqui neste campo, que se refere a cada encarnação específica, que esse caminho seja mostrado e que possa ser realizada a mudança imediata, sem a necessidade de um desfecho, e que possamos lembrar que sempre temos a possibilidade harmônica à nossa disposição a todo instante e temos a possibilidade de transformar cada linha de aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Invocação à luz eterna, eu sintonizo. A luz co-criadora do início de tudo dentro de nós. A luz co-criadora está dentro de nós. A luz co-criadora está dentro de nós. A luz co-criadora está dentro de nós. Nós somos a possibilidade harmônica que tudo transforma. Nós somos a semente de Deus Pai e Mãe. Nós somos a semente de Deus Pai e Mãe. Nós somos a semente de Deus Pai e Mãe. Nós somos luz. Nós somos luz. Nós somos luz. Assim é, está feito, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou ativar Merkaba pessoal em luz. Eu sou ativar como metatrônico pessoal em luz. Eu sou ativar sistema Atlantis para proteção em luz. Eu sou ativar sistema taquiônico para proteção em luz. Eu sou repetir 1 quatrilhão de vezes elevado à 10ª potência agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Eu sou ativar sistema Atlantis para ressonância em luz. Eu sou repetir 1 quatrilhão de vezes elevado à 10ª potência agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Faça essa luz, eu somos. Graças a Graças a Deus. Mir, momento de radiação de raios. Pedimos a mentoras Vani Aya,
que seja aplicado em todos nós nesse momento os raios verde, violeta, prata, dourado, rosa e azul, saindo em jatos na direção do corpo, irradiando nos locais que estiverem com dor ou incômodo, iniciando pelo topo da cabeça, entrando pelo chakra coronário, envolvendo em todos os sentidos, de cima para baixo. Lado esquerdo, lado direito, vai e volta em 1, 2, 3, 4, 5, graças a Deus. São ectoplasmáticas. Vamos todos fechar nossos olhos, nos concentrar e com a nossa intenção, nossos sentimentos de fé e de amor que são alicerces da apometria. Vamos todos projetar uma esfera de energia ectoplasmática em 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos potencializar essa esfera em 1 fera. Em 1, 2, 3, 4, 5. E assim enviar os responsáveis do Hospital Bezerra de Menezes para que seja utilizado nos trabalhos de hoje conforme suas necessidades. Agora vamos fazer uma segunda esfera de energia ectoplasmática, potencializando essa esfera em 1 fera. Em 1, 2, 3, 4, 5. Que será direcionado para o início de tratamento dos assistidos na fila de agendamento do AMA. E por fim, vamos fazer uma terceira esfera de energia potencializada em 2 fera. Em 1, 2, 3, 4, 5. Essa energia será direcionada às regiões atingidas pelas crises climáticas, tanto no Brasil como em todo o planeta, para que consigam se reerguer no aspecto espiritual e material, e assim seguirem seus propósitos de alma. Além disso, pedimos proteção espiritual ao nosso país e à Terra. Em 1, 2, 3, 4, 5. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu somos, graças a Deus. Ana, Fechada aqui. Agora abrir. Vamos descer. Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe dos homens e dos seres divinos, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, anjos, arcanjos, nossos mentores pessoais, aos mentores da apometria, amigos do Hospital Bezerra de Menezes, a Frota Aliança Arcturiana AMA, comandante Emídia, equipe mediadora Tivete Vai Tivó e a Frota Interestelar das Pleiades para a Terra, comandantes Arquio, pelo apoio aos atendimentos e a todos os amigos espirituais que nos auxiliaram neste dia. Pedimos a formação do networking das discípulas da Legião de Maria, a ponta de um cristal sobre Brasília, a parte superior deste cristal toca o manto azul claro de Maria de Nazaré. A energia de amor maternal irradia amor incondicional, cura, pureza, conchego, carinho, energia que é irradiada através da ponta de cristal para a harmonização das lideranças municipais, federais, estaduais, todo o legislativo, a todos os que estão envolvidos nas tomadas de decisões que envolvem o coletivo, e se a espiritualidade assim permitir, que se expanda as lideranças de todos os países. Pedimos que o Brasil seja colocado na vitória régia, que gira no sentido horário, drenando as energias desarmônicas que são lançadas em um oceano de água crística, purificando-as. Gira no sentido anti-horário, sintonizando a chama trina, raios azul, dourado e rosa. Essa energia, que somado ao domo transideral, permite que nossos irmãos que aguardam pelo resgate
possam agora ser encaminhados para seus devidos destinos para tratamento, assim permitidos pela espiritualidade. Pedimos para que o Brasil seja colocado na flor de lótus, que sintoniza o raio rosa, pureza de Buda, protegendo a nossa população. Que toda essa energia possa nos acompanhar por mais um período. Passamos pelo portal dourado, entramos no túnel de luz e acoplamos todos os nossos corpos integralmente em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Graças a Deus. Muito Vamos, obrigado. prof. Estão todos Pega- bem? Graças a Graças a Deus, Deus. professor. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. noite. Bom final de semana. Até E até amanhã, até segunda amanhã. nos atendimentos, até terça nos atendimentos. Tchau. Amanhã, sábado. Amanhã tem aula. Tchau, é verdade. Tchau. Com licença, desconectando o Zoom.